O novo coronavírus agora é uma pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas o que isso muda na prática? E por que a OMS esperou até agora para usar esse termo? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. Antes de falar de coronavírus, a gente precisa entender o que é uma pandemia. Pandemias são doenças infecciosas que se alastram por vários continentes ou até mesmo por todo o mundo simultaneamente. Pandemias são diferentes de surtos, por exemplo, que acontecem quando surgem diversos casos de uma doença em uma região específica. Também são diferentes de epidemias, uma espécie de progressão do surto que infecta um número grande de pessoas em um período curto de tempo, podendo ser a nível municipal, estadual ou nacional. É como se a pandemia fosse uma epidemia que se alastrou mundialmente. A humanidade já sofreu com diversas pandemias no decorrer da história. A última foi a pandemia da febre H1N1, em 2009. Agora o coronavírus se junta a esse grupo. A questão é que a organização não utiliza mais essa classificação, desde que abandonou a escala de 6 fases para tratar doenças infecciosas. O mecanismo diplomático que estava ao alcance da OMS já tinha sido acionado no final de janeiro, quando o Covid-19 se tornou uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Após a H1N1 em 2009, a OMS havia sido criticada por gerar pânico ao usar o termo pandemia para um caso que acabou não se tornando tão grave assim. E tudo indica que isso explica a demora para falar do coronavírus. Demora que foi criticada, inclusive, pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas se esse termo não tem valor oficial, por que a OMS foi a público dizer que se trata de uma pandemia? De acordo com a própria fala do diretor da entidade, que é reforçada por especialistas da área, não só a disseminação do vírus é alarmante, mas também a falta de ação de autoridades mundiais para combatê-lo. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. Resumindo, sabe a sensação que você sentiu depois do anúncio de que o coronavírus é uma pandemia, de que agora coisas mais sérias precisam ser feitas? Era esse senso de urgência que a OMS queria causar nos governantes. A ação, portanto, foi simbólica. O objetivo da OMS era de alertar as autoridades para que tomem ações mais duras e efetivas no combate ao coronavírus. Mas que ações podem ser essas? A gente pode tirar lições de países que são considerados exemplos de enfrentamento ao vírus, antes mesmo de ele ser considerado uma pandemia, como Taiwan e Coreia do Sul. Ambos tomaram medidas drásticas e rápidas, focando em testar a população para controlar o avanço do vírus e diminuir a taxa de letalidade com o tratamento precoce. Mas, segundo o sanitarista e pesquisador da Fiocruz, Eduardo Age, a partir do momento que é declarada uma pandemia, a principal mudança que ocorre é que o foco passa a ser a detecção de casos graves ou de pessoas com fatores de risco. No caso do coronavírus, os idosos e pessoas com quadros respiratórios crônicos. Isso acontece quando se introduz a detecção da doença no quadro de sistemas de vigilância de saúde pré-existentes no país, o que já tem sido feito no Brasil. A questão, segundo ele, é que para que essas medidas deem certo, será preciso também uma mudança de lógica no que diz respeito ao direcionamento de recursos pessoais e financeiros do sistema de saúde. O argumento é que agora que o coronavírus já se espalhou mundialmente, os recursos, como por exemplo, os profissionais de saúde que estão dedicados a isso, devem ser direcionados mais para medidas de mitigação do vírus, que já chegou aqui, do que de monitoramento de casos que vêm de fora, por exemplo. De qualquer maneira, o pesquisador lembra que o Brasil já se beneficia por contar com um sistema único de saúde, o que facilita a detecção rápida da doença. Não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que lida com problemas específicos por conta disso. Mas para o infectologista Celso Ramos Filho, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, é importante reforçar também as medidas que o Ministério da Saúde já vem tomando em relação à atuação dos planos de saúde. Ele ressalta a importância de evitar que planos e hospitais privados se recusem a prestar certos serviços relacionados ao coronavírus como parte do rol de seus procedimentos, o que, segundo ele, já foi realidade durante outras epidemias. Outro ponto importante é a necessidade de esforços globais para combater o vírus, e não apenas nacionais. Recentemente, um epidemiologista chinês que lidou com o SARS disse que a pandemia do coronavírus pode terminar em junho, mas apenas se houver um trabalho conjunto de países ao redor do mundo. No mesmo dia em que o coronavírus passou a ser chamado de pandemia, países como Estados Unidos e Itália reforçaram as medidas para combater o seu avanço.
Já no governo brasileiro, o ministro Luiz Henrique Mandetta defende que o X da questão é evitar uma explosão no número de infectados, adiando o máximo possível o pico da doença para evitar uma situação caótica nos hospitais. Mandetta tem evitado falar em medidas restritivas e tenta conseguir cerca de 15 bilhões em emendas junto ao Congresso para combater a doença. E se o presidente Jair Bolsonaro tratava a doença como algo menor... Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. Agora o panorama mudou. Bolsonaro teve que testar para o coronavírus depois de uma viagem para os Estados Unidos. É que o secretário Fábio Weingarten, que viajou com ele, contraiu a doença, mas os testes de Bolsonaro deram negativo. Em pronunciamento, o presidente disse que as manifestações marcadas para o dia 15 de março deveriam ser repensadas. É importante lembrar que, sendo ou não chamado de pandemia, as recomendações para o cuidado com o coronavírus são as mesmas: lavar as mãos, usar álcool gel e evitar grandes aglomerações.